Meu nome é Beli e eu sou professora de Ciências e Biologia da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Estamos aqui para um encontro muito importante, para falarmos sobre a minha, a sua, a nossa saúde. Mas afinal, o que é saúde para você? Qual é o conceito de saúde? Muitas pessoas acreditam que saúde seja simplesmente a ausência de doença. Tá, em parte está certo, mas não é só isso. O conceito é muito maior. Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Não é difícil de entender. Sabe por quê? Porque são vários os fatores que influenciam na sua qualidade de vida, na sua saúde. Resumindo, saúde é o cuidado com o seu corpo. Daí a importância de fazermos exercícios físicos e termos uma alimentação saudável. Além disso, saúde é o cuidado com a sua mente. Por isso, também é importante termos sempre bons pensamentos e boas ocupações e relaxarmos de vez em quando. Saúde é também a boa relação com as pessoas que te cercam. Por isso, é importante de convivermos de forma harmoniosa e respeitosa. Hoje estamos passando por um momento um pouco difícil, um momento não muito comum, de isolamento social por causa de uma pandemia de coronavírus, o Covid-19. E dentre as medidas de saúde para o controle da disseminação desse vírus na população está o nosso momento de nos recolhermos, de ficarmos em casa. Mas não se esqueça, é importante que mesmo estando aí no seu ambiente familiar, você não descuide da sua saúde. E para deixarmos esse momento mais interessante e que você consiga acompanhar as notícias que estão na mídia, selecionamos algumas perguntas para nos ajudar a responder algumas questões importantes sobre conceitos utilizados dentro da medicina e da biologia. Vamos lá? Nossa primeira pergunta. Professora, qual é a diferença entre epidemia e pandemia? Muito bem. É comum ouvirmos ou assistirmos ou lermos mais reportagens que falam sobre epidemias. Isso porque epidemia, ela se difere da pandemia porque acontece quando um grande número de pessoas, elas ficam doentes, mas elas estão localizadas em alguns bairros do município, ou então em algumas cidades dos estados, ou em alguns estados ao mesmo tempo. Falando nisso, olha só, atenção! Nós estamos aqui no Distrito Federal e estamos correndo um grande risco de termos uma epidemia de dengue. Por isso, a importância de não deixarmos de cuidar dos nossos quintais. E uma das melhores formas da gente controlar a possível epidemia seria por meio de controle do vetor, do mosquito Aedes aegypti. Voltando à diferença entre epidemia e pandemia. Toda pandemia ela começa como uma epidemia. A diferença é que ela se torna mais grave e se espalha para outros países, inclusive podendo se espalhar para outros continentes. É o que estamos vivendo agora com o Covid-19, que se iniciou na China e já atingiu mais de 200 países. Bom, vamos continuar com mais uma pergunta. Oi, professora. Tenho uma dúvida. Vírus é bactéria? Não, vírus não é bactéria. Inclusive, essa é uma dúvida muito comum e de muitas pessoas. Mas, para entendermos melhor um pouco sobre esse assunto, vamos falar de um conceito muito importante, o conceito de célula.
Você sabe o que é célula? Se pudéssemos retirar um pedacinho da minha pele e levar a um microscópio, um instrumento capaz de ampliar muitas e muitas vezes, eu iria observar pequenas estruturas parecendo algumas bolinhas agrupadas. Essas bolinhas são as células. Célula, portanto, é a unidade viva de um ser vivo, que tem forma e função. No caso, nós temos seres vivos formados por muitas células. São seres vivos multicelulares. Mas há também seres vivos formados por uma única célula. E a própria célula é o ser vivo. Aí, então, chamamos de seres vivos unicelulares. E um exemplo de ser vivo unicelular é a bactéria. E exemplos de seres vivos multicelulares somos nós, os seres humanos, os animais, as plantas. Por outro lado, os vírus, eles não têm célula. Na verdade, eles têm ou DNA ou RNA, um material genético. E para que o vírus consiga se multiplicar, ele precisa infectar uma célula. Por isso, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas porque precisam de um hospedeiro. Intracelulares porque eles precisam entrar dentro da célula. E obrigatórios porque eles precisam necessariamente estar dentro da célula para poder se multiplicar. Há vírus que eles infectam bactérias e são chamados de bacteriófagos. Bom, por tudo isso é que podemos dizer que vírus não são bactérias. E a maioria dos cientistas, eles também têm um consenso de que vírus não são seres vivos. Bom, recapitulando, bactérias são seres vivos unicelulares, enquanto que os vírus, eles são seres que precisam necessariamente estar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Ok? Vamos mais uma pergunta? Professora, sempre que tenho tosse seguidamente, é porque estou com o vírus no meu corpo? Não necessariamente. São vários motivos pelos quais podem te levar a uma tosse, inclusive a uma tosse alérgica. Mas a tosse, ela indica que há algo de errado no seu corpo e que precisa ser investigado. Há muitas pessoas que têm alergia a cheiro forte, a produtos de limpeza, a perfumes. Só o médico é quem pode dizer o seu diagnóstico. E é só ele que pode afirmar se você tem uma tosse alérgica ou uma tosse infecciosa. Atente-se caso, além dos sintomas de tosse, você também tenha falta de ar ou febre. Vamos lá para mais uma pergunta? Professora, você pode dar um exemplo de doença respiratória causada por bactéria? Claro, vamos lá. Vamos citar até 2 exemplos. O primeiro exemplo é a coqueluche. A coqueluche, segundo o Ministério da Saúde, é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella pertussis. A principal forma de combater a coqueluche é por meio da vacinação. A vacinação ela é feita ainda quando bebê. A primeira dose ela é dada aos 2 meses de idade, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses de idade. Depois tem o reforço aos 15 meses de idade e aos 4 anos. Por isso a importância de você estar com seu cartão de vacinação em dia, hein? Bom, o segundo exemplo é a tuberculose. A tuberculose também é uma doença transmissível que causa principalmente problemas respiratórios dos pulmões. A tuberculose ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. E assim como a coqueluche, a melhor forma de prevenção contra a tuberculose, neste caso, é tomando a vacina BCG.
A vacina BCG é aquela vacina que normalmente deixa uma marquinha aqui no braço. Mas, se você não tiver essa marquinha e tomou a vacina tudo certinho, não se preocupe. Você não precisa ser revacinado. O mais importante disso tudo é que essas vacinas, elas são ofertadas gratuitamente pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, outras vacinas são ofertadas em momentos de campanhas. Por isso, a importância de você manter a sua vacinação em dia. E nada de ter medo de tomar vacina, hein? Tomar a vacina corretamente é também um sinal de cuidado. Cuidado com você e cuidado com as pessoas que você ama. Porque quando você toma a vacina, você fica imunizado, impedindo que a doença ela desenvolva em você e transmita para as demais pessoas. Vamos lá? Vamos ter coragem e participar das campanhas de vacinação? É isso aí. Próxima pergunta. Professora, quando a gente toma a vacina, a gente fica imune. Afinal, o que é imunidade? Sim, vamos lá. Mas, antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre o conceito de sistema imunológico. Você se lembra quando eu falei sobre o conceito de célula? Que célula é a unidade viva do ser vivo, que tem forma e função. Como, por exemplo, as células do nosso nariz. As células responsáveis pelo olfato são diferentes das células dos nossos olhos, que são diferentes das células do nosso intestino. E cada célula tem uma função própria. O conjunto dessas células, elas formam o tecido, como por exemplo, o tecido epitelial. O conjunto de tecidos, eles vão formar os órgãos, como por exemplo, o estômago, o pulmão. E o conjunto de órgãos, eles formam os sistemas. E quando os sistemas estão funcionando corretamente, interligados, eles vão formar o organismo. Bom, nós temos alguns exemplos de sistemas. O sistema respiratório, o sistema locomotor, o sistema digestório e, não diferente, o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é responsável pela defesa do nosso corpo e, quando ativado, produz os anticorpos. O sistema imunológico ele é ativado toda vez que entra um antígeno em nosso corpo. Antígeno é todo e qualquer corpo estranho que nosso organismo não reconhece como sendo dele e, portanto, começa a lutar contra ele. Essa luta, na verdade, é feita por meio de células de defesa e da produção de anticorpos. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Veja bem, a chave que tranca a porta da sua casa não é a mesma chave que tranca a casa do seu vizinho, certo? Isso porque cada chave ela é específica para uma fechadura. E é essa a relação de antígeno e anticorpo. Modelo chave-fechadura. Se tomarmos a vacina BCG, estaremos imunes contra a tuberculose, mas não estaremos imunes contra a coqueluche. Isso porque, como nós já falamos anteriormente, cada vacina ela é específica para um tipo de doença, porque ela vai estimular a produção de um anticorpo específico. Por isso que nós temos diversos tipos de vacinas e precisamos tomar todas elas para ficarmos imunes ao maior número possível de doenças. Voltando à pergunta. Então, imunidade é um mecanismo, é a forma pelo qual o nosso organismo ele vai agir quando ele estiver em contato com um antígeno, com um corpo estranho. Certo? Deu para entender? Vamos continuar? Próxima pergunta. Por que as pessoas mais velhas são mais vulneráveis ao novo coronavírus?
Bom, nesse caso, quando falamos de vulnerabilidade de uma forma mais simples, queremos dizer que é mais fácil uma pessoa idosa adoecer pelo novo coronavírus que uma pessoa mais jovem. Isso porque, possivelmente, o sistema imunológico de uma pessoa idosa já esteja enfraquecido. Além disso, pessoas mais velhas costumam ter outras doenças em decorrência da idade, que as debilitam e as enfraquecem ainda mais. E aí, em algumas situações, o corpo ele não tem força suficiente para combater o vírus e a situação acaba se agravando. A vacina impede que eu entre em contato com o vírus ou com a bactéria? Atenção! Essa é uma pergunta muito importante e a resposta é não. A vacina, ela não impede que você entre em contato ou que você esteja infectado com o vírus ou com a bactéria. O que a vacina vai fazer é estimular precocemente, ou seja, antecipadamente, o seu sistema imunológico para que, ao você entrar em contato com o vírus ou com a bactéria causadora da doença, o seu corpo ele já esteja preparado com os anticorpos para poder combatê-lo mais rapidamente. Isso significa dizer que o seu corpo vai estar preparado para a luta e aí você possivelmente não vai desenvolver a doença ou não vai desenvolvê-la na sua forma mais grave. Vejamos um exemplo. Imagine que a professora Belle, tenha se negado a ir tomar a vacina contra a doença sarampo. A vacina contra o sarampo já está disponível há muito tempo lá no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí a professora Belle ficou com medo de tomar vacina, não foi tomar vacina e um belo dia ela acordou mal, com dor no corpo, febre, coriza, infecção nos olhos. E ao ir ao médico, o médico diagnosticou que a professora Belle estava com sarampo. E sabe por quê? Porque a professora Belle não tomou a vacina. E o seu corpo não estava preparado para combater o vírus rapidamente. E aí, o que aconteceu? Quando ela entrou em contato com o vírus, ela se infectou, mas o seu corpo não estava preparado com os anticorpos. Demorou muito tempo para o corpo poder identificar o vírus do sarampo e aí então ela adoeceu. Mas se ela tivesse tomado a vacina do sarampo, aí então, quando o corpo dela entrou em contato com o vírus, ele já estava ali, o seu corpo preparado com os anticorpos para combater o vírus do sarampo. Daí a importância de você tomar a vacina. É importante, eu ressalto mais uma vez, que o seu cartão de vacinação deve estar em dia. Ah, mas só uma observação importante. Eu nunca tive sarampo e eu não tenho sarampo, porque eu sempre participei das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde. Então, vamos lá para outra pergunta? Professora, os cientistas falam de pesquisas para a produção de vacina e de remédios para combater o novo coronavírus. Então, qual é a diferença entre vacina e remédio? Sempre que temos a notícia de uma nova doença causada por um agente infeccioso, um antígeno, que no caso pode ser um vírus ou alguma bactéria, os cientistas eles correm para procurar vacinas e remédios. Mas afinal, qual a diferença então entre vacinas e remédios? Como eu falei anteriormente, a vacina ela deve ser aplicada antes da pessoa adoecer, porque ela atua de forma preventiva na produção, na ativação dos nossos anticorpos. Quando eu falo de remédio, eu estou falando de um medicamento para tratar os sintomas e até mesmo a busca da cura da doença, tentando eliminar o agente causador.
Portanto, vacina atua de forma preventiva, estimulando o nosso sistema imunológico, enquanto que os remédios atuam para aliviar os sintomas e até mesmo na procura de eliminar o vírus ou a bactéria causadora da doença. No nosso momento atual, estamos vivendo a pandemia do coronavírus, Covid-19. E até o presente momento nós não temos nem vacina, nem remédios. Mas a ciência está lutando para encontrar a vacina e o remédio contra o coronavírus. Enquanto a gente ainda não tem nenhum nem outro, é importante cuidarmos da nossa saúde com as medidas de higiene e, neste exato momento, com o isolamento social. Certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Professora, Covid-19 é uma doença crônica? Não. A virose causada pelo Covid-19, assim como as demais doenças virais ou doenças bacterianas, são causadas por agentes infecciosos, micro-organismos, vírus ou bactéria e, portanto, são consideradas doenças transmissíveis. Já as doenças crônicas, elas não são causadas por micro-organismos e, portanto, são consideradas doenças não transmissíveis. É comum também dizer que as doenças crônicas, elas têm a ver com uma relação de histórico familiar, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e asma. Deu para entender certinho aí do outro lado? Vamos a mais uma pergunta? O que é profilaxia de doenças? Então, profilaxia significa também, de uma forma mais simples, precaução. São medidas e cuidados que devemos ter para evitar doenças. A vacina é um exemplo de profilaxia. Vamos dar mais um exemplo? Profilaxia da dengue. A melhor forma de profilaxia, de combater a dengue, é eliminando o mosquito Aedes. E uma das formas de eliminar o mosquito Aedes é eliminar também os possíveis reservatórios que seriam criadouros do mosquito. O governo ele tem um papel muito importante na profilaxia da dengue. Um deles é justamente proporcionar o saneamento básico à população, condições adequadas de moradia e o recolhimento de lixos e entulhos. Mas você também pode contribuir e deve contribuir para as medidas de profilaxia da dengue, evitando reservatórios de água limpa aí no seu quintal, na sua casa. Não deixando água parada nos vasos de plantas, em galões, pneus, tampas plásticas e evitando também de jogar lixo em terrenos baldios. É muito perigoso quando a gente deixa ou joga o nosso lixo em terrenos baldios, porque além da criação de mosquito da dengue, que pode acontecer aí a sua proliferação, podemos também estar contribuindo para outros vetores, outros insetos transmissores de outras doenças. Vamos fazer a nossa parte e cobrar das autoridades para que elas façam a parte delas, certo? Vamos então a mais uma pergunta? Professora, há muitas informações falsas circulando entre as pessoas. Como eu faço para saber se são fake news? As fake news ou notícias falsas têm circulado mesmo entre a população. E, em primeiro lugar, quando você receber esse tipo de mensagem que comumente tem chegado pelo nosso celular, via WhatsApp, ou então através de mensagens de e-mails, verifique se a fonte é confiável. Tá bom, às vezes a gente recebe de um amigo, de um parente, e eu sei que você confia neste amigo e neste parente. Mas será que as mensagens que chegaram até ele chegaram também de uma fonte confiável? Pergunte-se,
Essa informação já foi divulgada pela mídia? Nós temos vários sites, meios de comunicação, meios oficiais de comunicação que têm divulgado notícias sobre a nova pandemia. Temos o site da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, de universidades e de alguns jornais. Fique atento às informações oficiais e não repasse informações que vocês não têm certeza que chegaram de uma fonte confiável. Mesmo que quem tenha passado para você tenha sido seu pai, sua mãe, um amigo ou outra pessoa do seu convívio social. É importante você saber que as informações corretas podem salvar as nossas vidas, mas informações erradas podem colocar em risco a vida das pessoas que amamos. Como já falamos hoje, não existe nem remédios, nem vacina para o novo coronavírus. Portanto, não acredite em mensagens que oriente você a tomar determinado remédio ou determinado alimento para combater o Covid-19. Isso é muito importante, porque nós já falamos sobre as medidas de profilaxia, que são justamente os cuidados que temos que ter com a nossa higiene. Lavando bem as mãos com água e sabão e, na ausência de água e sabão, utilizando o álcool em gel. E também a questão de ficarmos no isolamento social. Qualquer alteração dessas medidas serão divulgadas nos meios oficiais. Portanto, não acredite nessas mensagens falsas que oriente você a fazer aquilo que os meios oficiais ainda não divulgaram. Não tome remédios sem orientação médica. A automedicação também pode ser fatal. A automedicação também pode matar. Há medicações que não podem ser tomadas por pessoas que estão com suspeita do Covid-19 ou então com suspeita de dengue e tantas outras doenças. Verifique sempre com orientação médica antes de tomar qualquer tipo de medicação para aliviar qualquer sintoma. E tem mais. Evite sair de casa. Só saia se for algo muito importante, muito urgente. E se precisar sair de casa, evite aglomerações. Bom, é isso aí, galera. Nós terminamos o nosso primeiro momento do nosso encontro e vamos agora para o nosso segundo momento. Vamos jogar um pouco? Vamos para o nosso desafio? E colocar em prática o que nós aprendemos? Você aí do outro lado, se tiver um papel e uma caneta, pode ajudar a anotar as respostas para conferir se você acertou ou não. Vamos comigo? O ser vivo formado por uma única célula é chamado de ser com 10 letras. Conseguiu acertar? Todo ser vivo formado por uma única célula, em que a própria célula é o ser vivo, ele é chamado de ser vivo unicelular. Ao contrário dos seres vivos que têm muitas células, que são chamados de seres vivos multicelulares. A bactéria é um exemplo de ser vivo unicelular e nós, seres humanos, somos exemplos de seres vivos multicelulares. Lembrou-se do conceito de célula e de ser vivo unicelular e ser vivo multicelular? Julgue a frase a seguir em certa ou errada. A pandemia de Covid-19 se iniciou como uma epidemia. A resposta está certa. É isso mesmo. A epidemia de coronavírus iniciou lá na China e hoje ela se tornou uma pandemia.
espalhando-se por mais de 200 países e atingindo milhares de pessoas. Ok? Estamos entendidos? Muito obrigada e aguardo vocês num próximo encontro. Um grande abraço!